Candidato, o seu concorrente, Álvaro Dias, apoiou o Fachin, né, para a escolha de ministro do STF, e foi o mesmo Fachin que tirou, deixando elegível, né, o ex-presidiário que o senhor condenou. Essa decisão que o senhor respeitou, né, durante algumas falas do senhor logo após. O senhor, em 2003, durante a Operação Banestar, descobriu que o Álvaro Dias pegou dinheiro da Prefeitura de Maringá via Antônio Paulic, né, cheque, para fazer campanha com um jatinho particular do Youssef. O senhor não se arrepende de não ter condenado o senador Álvaro Dias, ou não cabia condenação na época? Celestino, primeiro vamos colocar uma coisa muito clara. A anulação das condenações do ex-presidente Lula foi um baita erro judiciário. Eu acho que o Supremo, nesse caso, mandou uma mensagem errada à sociedade, dizendo que o crime compensa. E eu tenho deixado muito claramente nessas eleições meu posicionamento. Jamais estarei do lado do Lula e do PT. Existe uma questão aí de honestidade e integridade. Eu preciso chegar na minha casa e ter a liberdade de falar com meu filho que vale a pena ser honesto. Que ele tem que ganhar na vida estudando, trabalhando, mas não trapaceando. Então, deixar isso muito claro a minha posição. Acho muito pior do que a decisão do Fachin, a decisão que foi capitaneada pelo Gilmar Mendes, que inclusive anulou as provas, inventando uma fantasiosa perseguição judicial que nunca houve, né? E naquela sessão ainda me atacando pessoalmente. Nunca houve nenhuma perseguição ao ex-presidente. O que houve, sim, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o Petrolão, que pode ser ilustrado pelo fato da Petrobras já ter recuperado e divulgou oficialmente 6 bilhões de reais. Então é um escândalo de corrupção de no mínimo 6 bilhões de reais. O presidente, quando é ouvido, o ex-presidente Lula, ele fala como se fosse algo trivial, que um diretor meteu a mão no dinheiro público, que um gerente meteu a mão no dinheiro público. Não. É um projeto de poder vinculado à corrupção. Então é uma coisa diferente, em relação à qual até hoje ele não deu explicações satisfatórias para a sociedade e não foi inocentado de maneira nenhuma. Em relação ao caso Banestar, eu posso te dizer o seguinte: esse caso estava morto lá em Foz do Iguaçu, estava com a Polícia Federal, não estava andando esse caso, estava parado. Quando foi criada a vara especializada em Curitiba, esses processos vieram a mim, nós fizemos das tripas coração para fazer desse caso alguma coisa. Decretamos várias prisões, investigações correram, mas foi uma época que a justiça era extremamente leniente com o crime de colarinho branco. Então, pouca gente, apesar dos esforços que tivemos, realmente respondeu a crimes. Agora, em relação a essa situação que você mencionou do Álvaro Dias, posso te assegurar, não foi uma situação que passou pelas minhas mãos. Talvez se tenha levantado depois, esse caso específico nunca passou pelas minhas mãos. E eu posso te assegurar o seguinte: na minha carreira de 22 anos como juiz, sempre fui rigoroso contra o crime, seja de corrupção, de colarinho branco. Decretei a prisão do Lula, decretei a prisão do Eduardo Cunha, decretei a prisão do Fernandinho Beiramar. Eu jamais varri sujeira para debaixo do tapete. Não passou esse caso pela minha mão, jamais. E se tivesse passado, candidato? Eu não conheço os detalhes do caso para opinar, vi pelo jornal. Não conheço os detalhes para poder fazer uma opção. Deixa eu aproveitar e fazer um recorte na sua fala. O senhor fala que foi 6 bilhões, honrado com o trabalho que o senhor fez. 6 bilhões. Pois é, e o senhor agora está gastando, ajudando a gastar 5 bilhões de reais do fundo eleitoral. Dinheiro pago por imposto, é quase equivalente, a mesma coisa. Você acha justo gastar tanta grana assim? E o senhor enche a boca para falar que resgatou 6 bilhões de reais? E os candidatos em campanhas milionárias estão gastando 5 bilhões de reais do dinheiro do trabalhador que é pago imposto. Eu fui contra o aumento do fundo. Mas não, o senhor está gastando. O senhor está num partido que, aliás, vai gastar quase 800 milhões de reais. Eu fui contra o aumento do fundo partidário. Agora, você tem o fundo partidário e todos os concorrentes estão usando. Se você não utilizar, você não tem condições de concorrer. Eu assinei aquele compromisso. Muitos partidos não usam. O Novo não usa, por exemplo, o candidato. E quem que o Lula vai eleger aqui no estado do Paraná? Não importa. Então, é importante a eleição. Não importa quanto vai custar no bolso do cidadão. Importante é você fazer reformas para melhorar a vida das pessoas e não melhorar a vida dos políticos. Mas para você fazer isso, você tem que chegar lá. Se os outros estão utilizando, você tem a necessidade de concorrer em iguais condições. Chegando lá, eu tenho o compromisso. A gente precisa fazer uma grande reforma política nesse país, com voto distrital,
reduzir o fundo partidário e pensar numa melhor forma de financiamento das eleições. O adversário, por exemplo, que foi mencionado aqui, está utilizando muito mais recursos do que nós, todos os outros estão utilizando. Se você não tem a possibilidade de utilizar esse recurso, você não tem condições de competir. Simples assim. Agora, para você poder fazer mudanças reais, você tem que estar lá e você tem que estar eleito para fazer essas propostas. O meu compromisso é com reforma. E eu acho que eu fiz no passado, me credencia a credibilidade e integridade, a gente combateu a corrupção, a gente combateu o crime organizado. A gente vai fazer isso lá no Congresso.